Gurizada, o negócio é o seguinte, não se trata uma doença grave com comprimidos de aspirina, pois o Grêmio fez isso na tarde desta segunda-feira, quando o vice-presidente de futebol do clube, Denis Abraão, informou o afastamento de 7 jogadores do grupo principal, pelo menos até o final desta temporada. Acontece que apenas um deles, que está agora completamente fritado, vinha ficando à disposição e sendo utilizado pelo técnico Wagner Mancini. Neste vídeo eu te conto essa história e uma boa notícia. O Grêmio terá público nos seus 2 jogos finais do Campeonato Brasileiro na Arena. O meu vídeo tem a força e o apoio da KTO, é a minha casa de apostas, a um clique de ser a sua, porque eu já coloquei um link no primeiro comentário deste vídeo, que é um atalho, um endereço para você já cair na página da KTO, preencher um cadastro muito rápido e utilizar Meneghetti como cupom promocional e assim ganhar um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito. Vai lá, te diverte, KTO.com. Os caras são feras, são craques, a KTO está te esperando. Não chegou a ser uma completa surpresa, porque a Rádio Bandeirantes já havia dado esta informação no final da tarde de domingo, antes do jogo do Internacional com o Santos, na voz do João Batista Filho, de que o Grêmio, além de antecipar a concentração, iria reduzir o seu grupo de jogadores para estes 3 últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Não chegou a ser uma completa surpresa, pelo menos para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. O que foi surpresa foram os nomes escolhidos e as justificativas, que vieram através de uma entrevista coletiva concedida na tarde desta segunda-feira pelo vice de futebol do clube, Denis Abraão. Abre aspas na primeira manifestação do Abraão. A derrota na Bahia aflorou uma série de situações que me constrangeram. E seguiu, 7 jogadores hoje saíram do elenco. Foi assim que ele classificou. Tentou repetir que esses jogadores não são responsabilizados por nada, que é uma decisão para que o Mancini tenha um grupo menor de trabalho, de apenas 25 atletas, e que estes jogadores não vão participar dos 3 últimos jogos do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Léo Gomes, e aí as justificativas, todas elas entre aspas, quer fazer tratamento com a sua equipe médica própria, o lateral direito do Grêmio, que está há 2 anos afastados, Léo Gomes. Guilherme Guedes está sempre no departamento médico, tem que se recuperar primeiro, disse o Denis Abraão. Paulo Miranda não está nos planos para 2022. Léo Pereira não é jogador do Grêmio e não vai ficar. Everton, segundo o Denis Abraão, pediu férias e não está nos planos. Luiz Fernando pediu férias. E sobre Jean-Pierre, do 7, efetivamente, quem vinha sendo aproveitado pelo técnico Wagner Mancini, era reserva, chegou a ficar de fora de algumas listas de jogadores concentrados, mas, por exemplo, entrou em campo contra o Bahia, na última sexta-feira. Não está nos planos para 2022. O Jean-Pierre não está afim, disse o vice-presidente de futebol, Denis Abraão. E seguiu, questionado pelos repórteres, se as coisas não andarem no trilho, vão mudar mais. Fez uma ameaça aí aos demais jogadores. Ele chegou a ser questionado lá pelas tantas se colocar 7 jogadores era um recado para o restante do grupo. E ele disse, olha, é uma boa leitura, a interpretação é livre. Aí especificamente sobre Jean-Pierre, que é o grande fritado neste processo. Eu nem estou aqui colocando a minha opinião ainda. Perdão, eu nem estou ainda colocando aqui a minha opinião. Se o Jean-Pierre merece isso que ele está passando ou não. Eu acho que o fato é que o Jean-Pierre, há muito tempo, não está envolvido com o Grêmio. Há muito tempo está deixando a desejar. Foi ganhando oportunidades e não correspondeu. Mas o Denis Abraão hoje, o Grêmio acabou fritando o jogador. Ele não está nos planos, ele não entrega, disse o Denis Abraão sobre o Jean-Pierre. Ele não entrega. Eu quero o bem dele, mas eu também quero o bem do Grêmio. Ele não está afim, disse o Denis Abraão. E aí sobre as mudanças, por que agora? Faltando apenas 3 jogos. Antes tarde do que mais tarde. E aí eu lembro a todos vocês que o Filipão queria afastar alguns jogadores depois daquela derrota contra o Santos.
entre eles Rafinha e Diego Souza. Não pela bola, pelo futebol, pelas dificuldades de Diego Souza entrar em forma, pela liderança nada saudável que o Rafinha exerce no vestiário do clube. O Filipão queria afastá-lo, afastar os dois, e mais algum jogador, talvez, pode até ser que o Jean-Pierre e mais alguns estivessem nesta lista. A direção não deixou e, naquele momento, optou pela equivocada demissão do técnico Luiz Felipe Scolari. Ele foi questionado, o Denis Abrão, se ele fez cobranças no técnico Wagner Mancini por escalar um time com 3 volantes. Cobrança não é o termo. Tudo é questionado. Usou a expressão que tudo é perguntado para o Wagner Mancini, mas disse que cobrança não é o termo. Que receio que tem os dirigentes de futebol, em especial da dupla Grenal, em falar em cobrança. Vem cá, a cobrança em qualquer empresa pública e privada é muito mais. Mas até no setor público há cobrança. Quando ele é problema de falar assim, ele é cobrado. E aí tem uma explicação do Wagner Mancini sobre a questão do Campaz. Ele disse que o Campaz se sentiu, talvez, do ar-condicionado, ele cogitou, acordou mal no dia do jogo, no dia do jogo deu uma pequena melhora, no dia anterior acordou mal, no dia do jogo deu uma pequena melhora, e que o Mancini então decidiu preservá-lo, que ele não tinha as melhores condições. Mas que como o Mancini escalou um time que as coisas não aconteceram como ele, técnico Wagner Mancini, queria, acabou colocando o Campaz. Ora, se tu pensa em jogar com o Campaz, então tu não pensa em jogar com 3 volantes. Se o Campaz não tem condições, acha outro jogador no teu esquema que seja semelhante com o Campaz e mantém um esquema com 2 volantes e não um armador, mas um jogador mais avançado, como é o caso do Campaz. Vejam a incoerência em que está o Grêmio. O Grêmio, com essa decisão do Denis Abraão de afastar esses jogadores, que ele chegou a dizer que alguns até pediram. O Luiz Fernando pediu férias, o Everton pediu férias e o Léo Gomes pediu para fazer o tratamento com a sua equipe própria, o tratamento médico. Então, assim, não tem efeito nenhum isso aqui. Isso aqui é tratar uma doença grave num paciente que está acamado, entubado, com aspirina. É isso que o Grêmio está fazendo. Só que o Grêmio acabou fritando o Jean-Pierre agora. Por que agora? A justificativa do Denis foi essa. Antes tarde do que mais tarde. Não, mas agora já é muito mais que tarde. A decisão de afastar jogadores do elenco deveria ter sido tomada meses atrás. E não são esses jogadores. Talvez o Jean-Pierre até pudesse estar nessa barca. São outros jogadores que participam do processo decisório e que, de forma consequente, acabaram derrubando o Thiago Nunes, acabaram derrubando o Filipão. São jogadores antiaderentes. Eu já fiz um vídeo aqui no meu canal que não se sensibilizam com o momento do clube, com a gravidade da situação. Esses jogadores que o Denis Abraão afastou, ele, o Mancini, o Serginho Vasquez, esses jogadores não são nem aproveitados, com exceção do Jean-Pierre e o Paulo Miranda em um ou outro jogo, aliás, comprometendo. Então não tem efeito nenhum, a não ser de tentar passar um recado para a torcida. Olha, estamos fazendo alguma coisa. Concentração antecipada, de terça até domingo, vamos ficar todo o tempo concentrado e vamos afastar 7 jogadores. Só que 6 nem jogando estão. Só o Jean-Pierre, que é reserva. Ou seja, a consequência na prática para o time de futebol do Grêmio com isso é 0. É tratar um paciente em fase terminal com aspirina. A boa notícia da tarde: o Grêmio conseguiu reverter parcialmente, ainda que a torcida geral siga punida, a punição de não ter público nos jogos. Contra o São Paulo, já nesta quinta-feira, contará com o seu torcedor, depois joga com o Corinthians fora de casa, e depois poderá ter torcedor também lá, e depois, na quinta-feira, no encerramento do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, também o Grêmio terá o seu torcedor na arena. Pelo menos esta foi a boa notícia, porque como medida prática anunciada pelo Denis Abraão, só mostra que o clube está completamente perdido, completamente desorientado e que há uma incompetência gigantesca reinando no futebol gremista. Não agora com o Denis, há muito tempo, com o Klaus Câmara, com o Paulo Luz, com o Marcos Hermann, com o Amodeu, com o presidente Bolzano, às vezes que interviu, agora com o Denis Abraão, com o Sérgio Vasquez, escolhas de treinadores erradas, decisões tardias e tomadas de forma que não vão ter nenhum significado dentro de campo. O Grêmio comete mais uma das tantas barbeiragens desses últimos tempos.
Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações. Se gostarem dos vídeos, valendo aí o like. Agora, todo mundo conhecendo a KTO, tem link no primeiro comentário desse vídeo. O cupom promocional é Meneghetti, cupom que te dá 20% de bônus em cima do primeiro depósito. Vai lá, conhece os caras. Um baita atendimento aos clientes. Se você tiver alguma dúvida, kto.com, eles estão te esperando. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.